Encontre os valores de x e y. Bom, aqui a gente tem esse valor de x nessa primeira figura. E perceba que esse x está iniciando o vértice dele no centro da circunferência. Ele está se estendendo até esses pontos aqui, delimitando esse arco. Certo? Agora, olhando para o ângulo de 50. Ele está iniciando na própria circunferência e está indo até esses dois pontos também e delimitando exatamente o mesmo arco, que é esse. Ou seja, o ângulo de 50 é inscrito, certo? É um ângulo inscrito. E pelo teorema dos ângulos inscritos, o ângulo de 50 graus corresponde à metade do ângulo central, que seria o x. Por que o x é um ângulo central? Porque ele está iniciando no centro da circunferência. O 50 é ângulo inscrito porque está iniciando aqui na própria circunferência, na borda da circunferência. Como eles dois terminam nos mesmos pontos, tanto o x termina nesses dois pontos, quanto o 50 termina nesses dois pontos, né? O 50 aqui termina nesses dois pontos. A gente pode estabelecer essa relação de que o valor de x é o dobro do de 50. Ou, em outras palavras, que o valor de 50 é a metade do x. Então, fazendo aqui a multiplicação, x igual a 100 graus. Essa é a resposta. Aqui, a lógica é a mesma. O x, que é um ângulo inscrito nessa situação que termina nos mesmos dois pontos que esse ângulo central, esse valor de x vai ser metade desse ângulo central. Ou seja, metade de x mais 50 sobre 2. Fazendo a multiplicação, 2 vezes x é igual a x mais 50. 2x menos x é igual a 50. X é igual a 50. Já nesse daqui, fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas é sempre pensar onde que eles estão terminando. Onde que esses dois ângulos estão terminando. Esse ângulo, ele parte de onde? Do centro. Então, é um ângulo central. O ângulo de 48 é um ângulo central. Ele parte do centro em direção a esse ponto e a esse ponto. Certo? O ângulo x parte de onde? Parte da própria circunferência. Então, é um ângulo inscrito. E ele parte em direção a quais pontos? Também em relação a esse ponto e a esse ponto. Ou seja, é basicamente essa situação, só que o x está meio deslocado, né? Só que, teoricamente, matematicamente falando, é a mesma situação. Ou seja, o x, que é o ângulo inscrito, vai ser metade do ângulo central correspondente. Porque tanto o x quanto 48 terminam nos mesmos dois pontos. Então, a gente consegue estabelecer essa relação entre o x, que é um ângulo inscrito, e o 48, que é um ângulo central, quando eles terminam nos mesmos dois pontos, certo? Então, x é igual a 24 graus. Por fim, a gente tem o y, que é suplementar em relação ao 110, ou seja, quando o y e 110 são somados, eles dão 180, né? Porque esse ângulo aqui é de 180.
Então, qual que é o valor de y se y mais 110 é igual a 180? Y é igual a 180 menos 110, né? Então, y é igual a 70 graus. Então, isso aqui é 70 graus. Agora, compare x com y. O y é um ângulo central, por quê? Ele está partindo do centro da circunferência até dois pontos da circunferência, que são esses dois, certo? Enquanto o x é um ângulo inscrito, porque ele está partindo da própria circunferência, aqui, em direção a esse ponto e a esse ponto. Então, perceba que tanto o y quanto o x estão partindo em direção aos mesmos dois pontos aqui. Então, o ângulo central correspondente ao x é o próprio y. Então, a gente vai estabelecer a mesma relação que a gente estabeleceu nas outras figuras, de que x é a metade do y. Como o y é 70, então x é 35. Certo? E assim a gente finaliza essa questão.